Graça e paz, irmãos. Nós falamos a semana passada sobre uma família. Quem lembra? Domingo à noite. Saudável. Uma família saudável. Aí nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2, no versículo 24, onde está escrito assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E nós destacamos que o modelo de casamento inventado pelos homens, fora deste parâmetro bíblico, não dá certo. Não funciona. Porque esse aqui foi o modelo que Deus instituiu: o homem e uma mulher. Para procriarem. Mulher com mulher não procria. Homem com homem também não. Arranjaram, inventaram, deturparam. Mas foi assim que Deus fez. Hoje eu quero falar sobre este projeto, que a família é um projeto de Deus. Foi Deus quem criou, instituiu a família. Aí nós olhamos aqui para este mesmo livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós vemos Deus chamando um homem e fazendo uma promessa. Versículo de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa e tanto que Deus fez a este homem, mandando que ele saísse do lugar em que ele vivia, do meio da família dele, do meio dos parentes dele, e que ele iria abençoá-lo. Ele faria com que Abraão prosperasse na vida. E, através dele, a partir dele, ele abençoaria todas as famílias da terra. Agora nós vamos para a carta aos Gálatas. Gálatas, no capítulo 3. Capítulo 3. E nós vamos ler o versículo 14, onde o apóstolo Paulo escreveu assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Deus formou o homem do pó, do barro, soprou nele o fôlego de vida,
fez aquele homem entrar num sono profundo, abriu o seu lado, tirou uma costela, formou uma mulher. Abençoou o casal. Mandou que o casal fosse fecundo e multiplicasse, procriasse. Depois Deus chamou um homem, Abraão, e fez a promessa para ele. Sai daí, vai para um lugar que eu te mostrarei. Sê tu uma bênção, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí o apóstolo Paulo diz, essa bênção chegou até nós na pessoa de Jesus Cristo. Aí nós vamos para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Capítulo 11. Nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo assim, no versículo 3. No versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Não dá para contrariar essa ordem. Se contrariar, não funciona, não dá certo. Porque foi Deus quem estabeleceu. Cristo, cabeça do homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Assim teremos e temos famílias saudáveis, porque esse é o projeto de Deus. A família é um grande projeto de Deus para a humanidade. E o desejo de Deus é abençoar todas as famílias da terra. Deus não tem intenção ou interesse em amaldiçoar ninguém. A bênção e a maldição são decorrentes da obediência ou da desobediência. A família foi colocada como projeto de Deus para ser lugar de bênçãos e para ser um espelho na sociedade e para refletir a glória de Deus. Por isso que Deus instituiu a família. Deus não exige que tenhamos famílias perfeitas. Isso não existe, nem na família de Jesus. A família de onde ele veio tinha um punhado de gente com defeito e gente imperfeita. Mas ele veio e ele precisou de uma família para vir ao mundo. Mas Deus exige que as famílias sejam íntegras, baseadas, fundamentadas, enlaçadas no amor, na comunhão e dentro do seu projeto. Esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus para a família. A mão de Deus aparece quando vemos duas pessoas diferentes, e não do mesmo sexo, se unindo através do casamento. E conseguem fazer com que possam andar em concordância, cumprindo o seu propósito. O relacionamento entre o marido e a mulher deve ser sustentado, firmado, fortalecido no amor, diante dos problemas, das dificuldades, das adversidades que cada um vive e enfrenta no dia a dia. E não estaremos livres deles.
Estar em acordo um com o outro não significa pensar igual. Como é gostoso ver que Deus não cria, Ele não criou robô. Ele criou e fez ser humano, gente que pensa. Que pensa. Deu parcela da sua natureza e muito mais na ressurreição com Cristo, na recriação, no novo nascimento, no ser nova criatura. Personalidade, mente, visão de Cristo. Estar de acordo é chegar a um consenso diante de alguma situação que venha a dividir opiniões. É preciso não esquecer que precisamos aprender e precisamos ceder. Então não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do jeito que deve ser feito e que vai ficar bom para todos. Que a glória de Deus vai ser manifesta, que vá glorificar a Deus, que vá cumprir o propósito de Deus. Foi para isso que Deus instituiu a família. Muitos pensam que por ser o homem o cabeça da família, ele sempre estará certo. Sempre terá a última palavra. Mas não é assim. É preciso lembrar que entre pessoas maduras existe a negociação, a flexibilização e a convergência. Temos diferenças? Temos. Não somos iguais. Se as pessoas normalmente não são iguais, o homem e a mulher não tem nada de igual. É um homem e uma mulher. Mas Deus diz que é para os dois se tornarem uma só carne. Uma só carne. A Bíblia registra erros de personagens bíblicos para que possamos aprender com eles e não cometê-los. Sempre que Deus quer tomar alguma iniciativa na terra, Ele procura uma família. Receber um chamado de Deus requer o entendimento dessa missão e pedir a sua graça e agradecer a bênção de contribuir com Ele através da família. O homem não teria criado a família, não teria essa capacidade. Se Deus deixasse a cargo dele, estabeleça um projeto, trace, esboce um projeto para instituirmos uma família. O homem não poderia fazer isso. Faria o que fez. Olha a lambança. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Uma afronta ao projeto inicial de Deus. A família é tão importante que ela foi criada antes da igreja e antes do Estado. Deus não fez o homem para viver na solidão. Quando Ele acabou de criar o homem, Adão, Ele disse que não seria bom que o homem vivesse só. E depois, Deus tinha em mente a constituição da família e que esta não seria completa apenas com o casal. Por isso, Ele ordenou ao casal: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra.
E aí nós vemos a origem da família, a instituição da família. Deus instituiu a família para que o homem não vivesse na solidão. O Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, e só os rebeldes habitam em terra estéril. E o Salmo 113, no versículo 9, ele diz assim, que Deus faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Esse é o propósito, esse é o projeto de Deus para a família. Agora vamos ver aqui os ataques à família. Vejam como é que o inimigo se levanta contra tudo o que é de Deus, contra tudo o que se chama Deus, o que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, né? A ponto de querer ostentar seu ser igual a Deus. Então ele ataca aquilo que há de mais precioso aos olhos de Deus, a família. Por ser de origem divina, o inimigo tem atacado a família de maneira implacável. As tentações aos pais de família, os relacionamentos entre os casais, os ataques constantes aos filhos, lançando-os contra os pais, pais contra filhos, o problema das drogas, sexo ilícito, pornografia, homossexualismo e outros vícios. São ataques do inimigo contra a família. Eu não estou aqui para fazer propaganda de nada e de ninguém, até porque não ganho nada com isso. Mas é interessante. E aquilo que é interessante, a gente recomenda. Tem um canal, não sei se é canal, uma plataforma chamada Brasil Paralelo. Quem conhece? Conhece. Tem um filme lá que ele foi censurado e proibido. Um filme, porque ele mostra a verdade. A Oficina do Diabo. Quem assistiu? Quem assistiu, levanta a mão que eu quero ver. Ah, não percam. Não percam. Assistam. Eu fiz a assinatura dessa plataforma para assistir o filme. E tem muita coisa boa lá. E esse filme, A Oficina do Diabo, mostra realmente como as coisas funcionam. Como elas funcionam. Como o diabo incita, tenta aquilo que é mais sagrado, mais puro aos olhos de Deus. As pessoas, umas contra as outras. E ele fica ali observando comportamento de cada um, o que cada um faz, como cada um age, interage, e vai jogando as pessoas umas contra as outras. Vale a pena. A Oficina do Diabo. Não ganho nada com isso. Mas assistam. Foi censurado. Porque mostra a realidade. E aí não convém, não é? É melhor a gente passar alguma coisa assim para distrair o povo do que mostrar a realidade. E é a realidade espiritual. A origem do lar. Agora minha filha vai gostar disso aqui, porque ela escreveu um artigo, né? Criou uma matéria sobre esse assunto aqui, ela vai gostar. A palavra lar vem do latim lare, que significa etimologicamente a parte da cozinha onde se acende o fogo e a família se reúne. Lar.
Certamente isso dá a ideia de um lugar íntimo, aconchegante. E daí vem a palavra lareira. Lar, cozinha, fogão, preparar a comida, a família ali, lareira. Onde a família se reúne para conversar ao redor do fogo, principalmente em regiões frias. Podemos dizer que o lar é o ambiente em que convive uma família. Hoje, a TV tem prejudicado a reunião da família. As pessoas vão fazer suas refeições na frente da televisão. Eu abomino esse tipo de... Não gosto. No lugar de comer, sentar à mesa. Vamos comer aqui. Primeiro porque você ora e agradece pelo alimento. Então Deus está ali. E depois é o lugar da comunhão, onde você tem a oportunidade de conviver, de ter comunhão, já que a vida é uma correria, todo mundo corre, trabalha, então pelo menos na hora da refeição. Mas o inimigo achou uma telinha. Não, senta lá na frente da telinha. Não dá nem para saborear o alimento, está grudado, vidrado na telinha. Mais uma coisa que minha filha vai gostar, porque ela escreveu sobre isso. Lar não é apenas uma casa, uma construção. Não é. Alguém pode morar numa pensão, num hotel, num quarto isolado, sem que possa dizer que vive num lar. Para que haja um lugar que deve ser chamado de lar, deve haver algumas condições. Como? Amor, harmonia, paz e relacionamento saudável, comunhão. Quero consagrar o meu lar a ti. A letra do cântico. O primeiro lar foi criado por Deus e era maravilhoso. Nele, onde ficava mesmo? Quem sabe o endereço? No Éden, Jardim do Éden. Nele, antes da queda, havia amor, havia paz, havia união, havia comunhão, havia alegria, havia saúde, havia felicidade e havia comunhão com Deus. Havia culto diário. A vida não era de ociosidade, porque Deus colocou o homem no jardim para que ele trabalhasse, lavrasse o solo e guardasse o jardim. Mas o trabalho era suave, não era com o suor do rosto. O suor do rosto veio depois. Não havia desgaste físico e emocional, como se conhece hoje. Havia trabalho, mas em compensação, não havia doenças, não havia tristeza, não havia dor e não havia morte. A presença de Deus no primeiro lar. Deus passava no jardim, passeava no jardim pela viração do dia. E o casal ouvia a voz do Senhor, contemplando a sua face. E hoje, mais do que nunca, é necessidade vital a presença de Deus nos lares e a comunhão diária, o culto diário com o Senhor. A interferência do mal e a queda da família. O homem podia comer de todas as milhares de árvores que havia no jardim, inclusive da árvore da vida, exceto
a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tentado pelo diabo, o casal caiu, trazendo toda a sorte de males para a família. Adão, agora do suor do teu rosto comerás o teu pão. Eva, em meio a dores darás à luz filhos. Atualmente a história se repete. Por ouvir a voz do diabo, muitas famílias sofrem terrivelmente. Sofrem. Jesus e a família. Estou mencionando esses tópicos, cada um deles daria uma reflexão, mas o tempo não nos permite. O nosso Senhor valorizou a família. Ele veio ao mundo através de uma família. Além de pais, ele teve irmãos e irmãs. Ele teve o seu crescimento físico, social, intelectual, espiritual e emocional no seio de uma família. O seu ministério não costumava hospedar-se em hotéis, mas desfrutava da hospitalidade de um lar. Qual era a família que ele mais gostava de se hospedar? Qual era a casa? Lázaro, Marta e Maria. Em muitos milagres, ele demonstrou o seu cuidado pela família. Qual foi o primeiro milagre que ele fez? Num casamento. Seu primeiro milagre foi realizado numa festa de casamento. Jesus ensinou-nos a orar, chamando Deus de Pai. Enfatizou o quarto mandamento, dizendo-nos que devemos honrar o pai e a mãe. E teve um trato especial com as crianças, abençoando-as. Mas e os conflitos no lar? Assistam o filme, hein? Assistam, Oficina do Diabo. Não percam. Estou ganhando nada para fazer propaganda. É a realidade. A Bíblia nos mostra que os conflitos fazem parte da vida. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Ele previu problemas de relacionamentos. E assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Sabendo que a família tem origem divina e é valorizada na Bíblia, precisamos entender e praticar o amor, o relacionamento cristão, a fim de que o inimigo da família não faça o que fez no jardim do Éden. Como conviver com os conflitos? Como? E aqui eu tenho todas as referências bíblicas. Primeiro, ensinar a palavra de Deus aos filhos no lar. Deuteronômio capítulo 11, 18 a 21. Segundo, ensinar o valor da oração
e da adoração aos filhos. Terceiro, realizar o culto doméstico. Quarto, ensinar o valor da igreja. Quinto, preparar os filhos para a vida. Sexto, ser afetivo com os filhos. Sétimo, não provocar a ira dos filhos. E oitavo, cuidar dos filhos, dedicando tempo para eles. Eu vou falar o que eu já falei, vou repetir, porque foi uma coisa que me impressionou quando li, aprendi e não sabia, que até os 7 anos de idade, a criança faz mais de 500.000 perguntas aos pais. Lembram deles pequenininhos? Por que isso? Aí você responde, mas por quê? E você responde, mas por quê? E vai perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Significa que os pais têm mais de 500.000 oportunidades de ensinar os seus filhos. Praticando estes princípios ou orientações, os pais evitam ou amenizam os conflitos no lar. Princípios para os filhos. Os filhos são herança do Senhor. Não são propriedade dos pais. É preparar os filhos para a vida, não para que os filhos vivam eternamente na dependência dos pais. Quando Deus disse para Adão e instituiu o casamento, por isso deixa o homem, o pai e a mãe, deixa. Aí entra aquela famosa frase a síndrome do ninho vazio. Mas é para bater asa, não é para ficar a vida toda dependendo do pai e da mãe. É assim com a natureza. Os animais têm as suas crias. Desmamou ou ganhou a independência, bate asa e voa, vai cuidar da vida. A obrigação dos pais é ensinar, preparar e não criar ou vigiar os filhos a vida toda. Essa não é função dos pais. Segundo, os jovens devem guardar a palavra de Deus para não pecarem contra ele. Salmo 119, versículo 11. Terceiro, os jovens devem obedecer e honrar o seu pai e a sua mãe. E a felicidade da família? Os jovens devem ser sujeitos aos mais velhos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Devem ser sujeitos uns aos outros e evitar disputas. Devem ser humildes, porque Deus resiste aos soberbos. Devem lançar sobre o Senhor as suas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Devem ser sóbrios. A desobediência a estes princípios resulta em conflitos desnecessários. Submissão à palavra de Deus é outro requisito fundamental para que a família viva bem e expresse a glória de Deus. Para viverem bem em família, os seus integrantes, pais e filhos, devem se submeter à palavra de Deus, devem servir e temer ao Senhor. Hoje de manhã falamos sobre o
temor, respeito, reverência, obediência ao Senhor. E todos devem ser submissos ao Espírito Santo. Só a submissão ao Espírito Santo faz com que o cristão obedeça à palavra de Deus. Foi o que Deus disse através do profeta Ezequiel. Tirarei de vós o coração de pedra, porei em vós um coração de carne, porei em vós o meu espírito e fareis com que andeis de acordo com os meus juízos e os meus estatutos. Os pais devem ser companheiros dos filhos e não ditadores. Uma boa regra. Aliás, uma boa igreja começa em casa, né? Observando esses princípios, começa em casa. Uma boa regra é ter firmeza com amor. E por outro lado, os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. É necessário muita oração e adoração no lar para que os conflitos sejam motivo de crescimento e maturidade. A gente vai aprendendo com os erros, vai crescendo, e não de confrontos e contendas. O culto doméstico não elimina os conflitos, mas ajuda a enfrentá-los como cristãos e a superá-los para a glória de Deus. Curando as feridas. No relacionamento entre os membros da família, muitas vezes surgem atritos e problemas que deixam verdadeiras feridas na alma, mais difíceis de sarar do que as feridas do corpo. Mas a Bíblia tem o tratamento para ela. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Corpo, na alma e no espírito. É preciso reconhecer os problemas. Não adianta guardá-los. Por isso que é preciso trazer o passado e passar a limpo. Curar as feridas de origem. Se ofendemos, é preciso perdoar. É difícil, mas é indispensável para sarar as feridas interiores. O pai precisa pedir perdão ao filho quando errar e reconhecer que errou. E o filho precisa pedir perdão ao pai quando o ofender. Esse é o caminho para a vitória. Quando somos ofendidos, é preciso saber perdoar. É mais difícil ainda, mas é o único caminho para ficar livre dos aguilhões do ressentimento, da mágoa e do rancor. Por que você vai carregar isso a vida toda? Se livre deste peso. Não viva preso ao passado. Quem não perdoa, paga um preço muito alto. A tensão emocional age como um inimigo da saúde, provocando, dentre outras coisas, vou dar alguns sintomas aqui, prestem atenção, que o fundo, a causa é emocional. Úlceras no estômago, síndromes, um conjunto de sintomas no intestino, problemas no coração, distúrbios mentais, doenças renais, dores de cabeça, diabetes, artrite e outras tantas.
Lembro do curso, da formação, que não existem doenças, existem pessoas doentes. E onde é que está a causa da doença? 95% de ordem de fundo emocional. As feridas são saradas, o perdão é um bálsamo, um refrigério para a alma, dá alívio e traz paz ao coração. Não foi à toa que Jesus disse que nós devemos perdoar, assim como Deus nos perdoou. O perdão verdadeiro libera o ofendido. Você não continua amarrado com ele, carregando. Libera. O ofensor fica com Deus. Agora o problema é seu com Deus. Eu já te perdoei. O perdão verdadeiro dá saúde à mente e ao corpo. E Deus é glorificado. E o inimigo derrotado. Porque o inimigo quer promover intriga, discórdia, desavença. E quando você faz o oposto do que ele quer, ele fica derrotado e Deus é glorificado. Jesus e sua família. Estamos caminhando para o final, tá? Se quisermos ser bons discípulos de Jesus, temos que trazer tudo o que nos envolve para o plano familiar. Nem mesmo Jesus nasceu sem genealogia. Deus não mandou o seu filho à terra sem um plano familiar. Jesus não poderia aparecer do nada, porque não existe profeta sem identidade. Para ele ser quem foi, todo mundo tinha que saber de quem ele era filho na terra, quem era a sua família. Jesus tinha sua identificação, identidade e endereço. Por um tempo só, os seus discípulos conheceram a sua identidade messiânica, mas todos sabiam quem ele era socialmente e onde ele vivia. Mateus faz o registro da sua genealogia e diz que os magos encontraram o menino Jesus com Maria em sua casa, ou seja, na casa com o seu pai terreno, José. Os patriarcas, os profetas e suas respectivas famílias, Abraão e Sara, foram antes estruturados como família para que nascesse uma nação poderosa e todas as famílias da terra fossem abençoadas. Josué só permitiu que o povo entrasse na terra depois que eles decidissem deixar os amorreus, os deuses pagãos, a feitiçaria, a idolatria e servissem só ao Senhor. E ele ainda disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabemos a origem da família de nosso Senhor e sabemos também que ele veio à terra, morreu numa cruz, nos fez morrer para o pecado, ressuscitou e nos ressuscitou junto com ele, para que hoje tivéssemos vida e carregássemos a arca de Deus em nossa família, porque Jesus é a arca viva dentro do nosso lar. A estrutura espiritual é ensinada por Jesus para edificarmos a nossa casa sobre ele, sobre a rocha. Mesmo sendo a mais importante instituição social estabelecida por Deus, a cada dia
a família enfrenta os ataques do inimigo. São inevitáveis, não dependem da vontade da família ou dos seus membros, o que Jesus ilustrou na parábola dos dois construtores. As tempestades vêm contra todos, mas aqueles que estão estruturados nele, firmados nele, na rocha que é Cristo, estes resistem às tempestades e aos ataques do inimigo. A família será mais saudável e cumprirá melhor suas funções se seus membros estiverem na presença do Senhor, fazendo a vontade dele. Na igreja formada por estas famílias, esta igreja será cada vez mais saudável. A sociedade, por sua vez, será beneficiada com famílias saudáveis, porque os cristãos cumprirão o seu papel de ser sal da terra e a luz do mundo. E estarão assim bem preparados para receber as pessoas e as famílias que se entregarem a Cristo e que também desejam edificar a sua casa sobre a rocha. Amém? E amém.